boa noite. A gente está começando aqui a quarta semana do primeiro ciclo webinar do Sindimuse. É um evento que tem o apoio da Union to Union, que são os sindicatos lá da Suécia, uma união de sindicatos da Suécia, e da Federação Internacional dos Músicos. Aqui a gente agradece muitíssimo por esse apoio, né? Está proporcionando a gente trazer ao debate temas fundamentais, importantíssimos para a classe musical e também para discutir as questões a respeito do trabalho, né? Principalmente. Eu acho que eu tive um delay, que eu estava com outra aba aberta aqui, por isso que eu me confundi, peço desculpa a vocês. Então, hoje eu vou trazer aqui, para fazer as honras da casa, para conduzir esses trabalhos, o nosso vice-presidente, Bernardo Fantini, Bernardo Fantini, a quem eu dou meu boa noite. Tudo bom, Bernardo? Boa noite, Lu. Boa noite a todos os espectadores, que é o Sindicato dos Músicos do Rio de Janeiro. A história da música passa por aqui. Vocês ouviram direitinho o Lourenço Fernandes? Conseguiram ouvir? Você conseguiu eu não ouvi. Ouvir? Eu não consegui ouvir, eu acho que estava mutado o seu... Entendi. Bom, se teve algum problema, eu peço desculpa a todos e todas, mas no final a gente coloca de novo e aí eu espero que dê tudo certo, tá? A gente está sempre fazendo essa abertura, né, Bernardo, usando algum documento, né, que mostra a filiação do sindicato dos músicos ao Sindicato dos Músicos, e nesse caso a gente foi lá para trás, lá para o início do século passado, né, com essa ficha de filiação do Oscar Lourenço Fernandes ao Centro Musical do Rio de Janeiro. Então, antes de ser o Sindicato dos Músicos, como a gente conhece hoje em dia, né? Então, eu acho muito importante que a gente mostre essa filiação, né? essa preocupação dos músicos de se entender como uma classe, né? Por isso que eu faço questão de trazer esses documentos. Exatamente. Tá? Bernardo, essa abertura... Pode falar. Essa abertura é super importante, né? Porque o sindicato está aí com seus 113 anos e tem muito que contar, muito o que exibir e ainda muito o que fazer. Você vê que, do alto dessa idade toda, estamos aqui com o nosso primeiro webinar, né? Usando todos os recursos que foram construídos pela humanidade ao longo desse tempo todo para poder seguir o nosso trabalho, né? Exato. Bernardo, então eu vou deixar você apresentar agora o nosso convidado de hoje, e daqui quando você chamar ele, eu já coloco ele junto com você, tá legal? Tá perfeito. Bom debate. Muito obrigado, muito grato assim, por essa oportunidade, agradecendo as organizações que nos dão esse suporte para que a gente possa trazer para a nossa categoria essas questões que todas muito importantes. Então, agradecimento à FIM, né, e a outras organizações parceiras. O tema de hoje é um tema muito importante para um músico de orquestra, né? Uma orquestra, ela reúne de 60 a 120 músicos, né, as grandes orquestras, e ela, por si só, já é uma aglomeração, né? Já é uma reunião de muitas pessoas que convivem no mesmo espaço e muitas vezes em salas de ensaios, né, que não tenha todas as condições de ventilação. Então, eu trago com vocês um músico, né, e não apenas músico. Ele é músico e um dos gestores da Orquestra Petrobras Sinfônica. A Orquestra Petrobras Sinfônica talvez seja a única grande orquestra do Brasil que tem um modelo de gestão com a participação efetiva dos músicos. Então, eu trago para vocês o violinista Her Agapito. Boa noite, Her. Boa noite, Bernardo. Em primeiro lugar, agradecer o convite. É uma grande honra poder colaborar com o meio musical, né, através dessa iniciativa que o Sindicato dos Músicos teve. E se a gente puder colaborar com alguma coisa de experiência que a gente adquiriu agora ao longo desse ano, para a gente é sempre uma satisfação, né?
Me conta um pouco sobre a sua história. Você é gaúcho, violinista, como é que foi um pouco da sua formação? Como é que você veio aqui para o Rio? Há quantos anos você está aí nessa luta na profissão? Olha, o Rio de Janeiro eu conheço há muitos anos, Bernardo. Eu estudei com violino com Paulo Bozizio, que ainda é professor da Unirio, né? Da Uhum. graduação, né, da Unirio. Eu estudei com Paulo Bozizio há exatamente 30 anos atrás. Então, eu Que morava em Porto maravilha. Alegre, pegava um ônibus, né? Viajava 24 horas de ônibus de Porto Alegre até o Rio de Janeiro, tinha 2 horas de aula de violino, aí dormia aqui na casa de um amigo e voltava outras 24 horas, né? E você sabe que a gente procura, né? Nós que somos músicos, a gente investe muito na nossa formação e com muita alegria. Eu não sei se agora, 30 anos depois, eu ia conseguir fazer isso, né? Viajar 24 horas de ônibus para ter uma ou 2 horas de aula, mas valeu muito a pena. E eu fiquei apaixonado pelo Rio naquela época. Queria ter vindo morar no Rio com 19 anos e tal, mas acabou que eu fui para Curitiba, fiz concurso na Uhum. Orquestra do Paraná, morei 4 anos em Curitiba, terminei minha faculdade lá, o curso superior em violino, Uhum. né? Depois eu fui para Campinas, fiquei mais 7 anos, Uhum. toquei na Orquestra Sinfônica de Campinas, e por fim eu digo, bom, agora eu vou para o Rio, que é o meu grande sonho, né? E eu sou apaixonado pelo Rio de Janeiro, a gente sabe que tem seus probleminhas, né? Mas é uma cidade Claro. encantadora. Volta e meia eu ainda respiro o ar aqui, olho a paisagem, digo, nossa, estou no lugar certo, né? E, e aqui a gente se conheceu também, né, Bernardo? Eu acho que a gente se conheceu quando eu fiz uns cachês na orquestra que você toca no USB, não é? Não, não, Isso. exatamente. E é bom ressaltar o que você disse. Tem alguém que pode estar pensando, pô, o cara pegava um ônibus, ficava 24 horas para ter uma aula. Para você ver a importância do professor Paulo Bozizio, né? O professor Paulo Bozizio formou assim diversas gerações de violinistas, né? Talvez seja o mais importante pedagogo brasileiro do violino desse final do século XX e continua nativo até hoje, né? Ele, o professor de viola, o Lavigne também, que também deu aula de violino, Uhum. Sem são grandes dúvida. mestres, né? E isso certamente justifica esse sacrifício e essa viagem. Mas quando Sem você dúvida. chegou E aqui no olha, Rio, você. não, só desculpa te interromper, só para dizer que eu não era o único a fazer isso, não. Vinham violinistas do Brasil todo, né? De Brasília, de Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba, todos vinham até o Rio ter aula com Bozizio e ele formou realmente muita gente aqui muitos profissionais que hoje são professores universitários, são músicos de orquestra, estudaram com Bozizio. E essa história é uma coisa comum, né? Sempre se ouve violinistas e violistas também contaram. Vinha de Belo Horizonte, vinha de Vitória fazer aula. Realmente, o professor Paulo Bozizio é muito importante, né? Para o ensino aqui no Brasil, né? Me conte uma coisa, quando você chegou ao Rio, você foi direto atuar na Petrobras Sinfônica? Você passou por outras orquestras? Me conta um pouco dessa chegada no Rio. Então, não, quando eu decidi vir para o Rio, eu tocava na Orquestra Municipal de Campinas, né? Mas eu disse, não, Uhum. tá na hora de eu ir para o Rio. Então eu pedi demissão lá e avisei uns amigos que estavam vindo para o Rio e me falaram, olha, ele vai ter uma audição no Teatro Municipal. Aí eu fiz a audição do Teatro Municipal. Não era para ser concursado, assim, era para um contrato temporário, né? Toquei 2 anos ou 3 na Orquestra do Teatro Municipal, né? Que foi uma experiência maravilhosa, né? Porque qual Uhum. lugar do Brasil também você tem a possibilidade de tocar num teatro tão lindo, né? Uma estrutura dessas Sem dúvida. que tem que ser preservada, né? E depois disso abri o concurso na Petrobras Sinfônica. Aí eu entrei, estou já tocando há uns 15, 16 anos já na Petrobras. Que Foi, ótimo.
Coincidiu, além do... inclusive, na época que o Isaac Karabchevsky começou a reger aqui na Petrobras Sinfônica, né? Que legal. E além das orquestras, você também atua em outros trabalhos com música de uma forma até inusitada. Me fala um pouco do Satyr in Concert. Pois é, Bernardo. Isso faz parte também das minhas experiências musicais, né? Eu sempre tive muito ligado com música popular, trabalhos com jazz, MPB, mariachi, né? Música mexicana, tango. E numa dessas oportunidades, isso já faz um pouco mais de 20 anos atrás, né? Eu conheci um grupo de atores, de comediantes lá em Campinas, e a gente começou a desenvolver um trabalho. A gente formou um grupo chamado Orquestra.zip. E aí, depois que eu vim para o Rio de Janeiro, conheci outros músicos ligados também a teatro, e a gente fundou o Sátira in Concert, né? Que era um grupo musical humorístico, né? Que usava teatro com música. E foi um espetáculo que ficou muito tempo em cartaz. Assim, a gente fazia anualmente uma temporada, às vezes pulava um ano, né? Tivemos uns 10 anos de sucesso, entre aspas, né? Porque no teatro o sucesso é relativo ao público, né? Que você atinge, né? Mas as pessoas gostavam muito do nosso espetáculo. Não sei se você teve a oportunidade até de assistir. E qualquer hora a gente volta, hein, Bernardo? Sim, eu assisti. Eu anseio muito pela volta e lembro até hoje de um dos seus personagens, que era um cigano. O cigano. O cigano Sandor. Isso, Sandor o Magnífico. Botava um brinco, assim, e ficava muito bem caracterizado, né? Muito bem caracterizado. Do cigano. Era muito divertido, um espetáculo muito divertido. As pessoas escutavam boa música, né? Porque a música clássica é uma boa música, né, Bernardo? Às vezes nem todo mundo tem oportunidade, eu digo, o grande público, às vezes não tem uma oportunidade de escutar um instrumento como o violino, né? E quando escuta, fica apaixonado, né? Isso até desmistifica aquela... desmistifica um pouco daquela coisa de que o povo só gosta de música simples, né? Eu não vou citar gêneros, mas não, as pessoas gostam de música bonita, né? Música clássica, música instrumental, mesmo não tendo voz, as pessoas gostam e ficam. Eu sentia que elas estavam se sentiam muito prestigiadas de poder assistir uma música de qualidade, sem muita pompa, né? De uma forma mais direta, assim. E uma coisa também que a gente achava interessante no nosso espetáculo é que a gente fazia umas piadas, era um humor um pouco mais inteligente, assim, não era um humor muito fácil, né? Era um pouco mais... Mas as pessoas gostavam disso, né? Porque tem aquela ideia de que o humor tem que ser muito fácil. Não é verdade. As pessoas gostam de pensar, gostam de receber uma boa música, um bom texto teatral, né? E eu acho que isso é uma satisfação para a gente, Bernardo, que passa a vida toda estudando, tanto instrumentos quanto nos aprimorando enquanto artistas, né? E a gente sabe que as pessoas realmente querem receber a arte que a gente produz. A nossa grande dificuldade, Bernardo, são os meios, né? De como a gente pode conduzir essa música, essa arte, para que ela chegue até o consumidor final, né? Até o público, né? Quando a gente consegue fazer isso, é um sucesso. Esse que é a grande questão, né, O'Hare? Porque você falou dessa oportunidade que muitas vezes as pessoas não têm de ouvir música clássica. Eu sinto com a música clássica, e até com outros gêneros, que é o tipo do gênero da pessoa não ouvir e não gostei. Quer dizer, a pessoa fala que não gosta, mas você pergunta, tudo bem, mas o que você já viu, o que você já ouviu? Não fui, nunca fui ver uma orquestra e tal, mas já vem com um certo preconceito. Então, furar essa barreira da oportunidade ainda é o grande desafio para nós, né?
Exatamente. Como você citou, tem gente que tem preconceito com ópera e nunca escutou ópera, né? Que é Pelo um menos ao vivo, né? espetáculo, Que é é outra um, é um experiência. espetáculo maravilhoso, né? Que reúne várias artes, né? Reúne música, reúne teatro, balé, às vezes cenografia, texto, tudo, tudo no mesmo espetáculo, né? Uhum. Tem gente que, infelizmente, não teve a oportunidade de assistir uma ópera, mas eu acho que a maioria das pessoas, quando vê, fica apaixonada. Sem dúvida. Essa experiência do ao vivo é que faz todo sentido por esse caráter multimídia do espetáculo. Né? E eu acho que o Sátira também um dos segredos do sucesso, estou aqui chutando, né? Ter essa. Abarcar outras artes. Tinha cenografia, tinha figurino e tal, tinha música também, né? Então, estou aqui torcendo para o espetáculo voltar. Mas Pois vamos é, Bernardo. voltar aqui no assunto. Até desculpa te interromper, mas eu acho que isso que aconteceu no Sátira, no fundo, tem uma analogia com o que acontece hoje, né, durante esse período que a gente está vivendo tão difícil da pandemia, né? Que é você conseguir levar a sua arte para o público, né? A grande dificuldade agora é que o público não pode sair de casa, né? Nós também não podemos sair de casa, mas o desafio é achar canais de comunicação para que as pessoas consigam assistir a produção que você está fazendo. Eu acho que, inclusive, essa iniciativa do Sindimuse de fazer essas lives, de levar um pouco de conhecimento de temas diversos para o seu público, não é? É uma iniciativa muito louvável, né? Acho que todos nós artistas estamos tendo que gostemos ou não, de mergulhar um pouco nesse mundo online, agora nesse mundo digital, né? Eu mesmo tive muita resistência. Eu tenho um amigo meu, que é um pianista que tocou comigo durante muitos anos, chama Pablo Lapiduças, né? Agora ele mora em Portugal. Uhum. E ele sempre teve MySpace, Facebook, site, e eu nunca quis. A gente fica sempre um pouco com o pé atrás de fazer site, fazer MySpace, né? Mas agora a gente vê, eu acompanhando a carreira dele, você vê assim, não, além dele ser um excelente músico, ele sempre se dispôs a se modernizar, né? A levar a arte dele para várias plataformas, né? Eu acho que isso é essencial nos dias de hoje e imprescindível, né? Hoje, acho que a gente teria dois caminhos para seguir. Um é esperar a normalidade voltar, né? E a outra é experimentar. Enquanto a gente fica esperando acabar a pandemia, a gente realmente pode experimentar avançar por outros caminhos, né? E sendo esse caminho digital o preponderante. Sem dúvida. Nós que somos pessoas assim, do século XX, eu acho que é natural essa resistência, né, a essa nova tecnologia, porque é um universo muito vasto, né? Então, até a gente começar do zero e aprender a linguagem daquilo, principalmente da rede social, né? Uhum. Realmente você tem que ter muita mente aberta, né? Às vezes é difícil mesmo. Mas estamos falando aqui de história, vamos falar um pouco mais aqui da Petrobras Sinfônica. Nós estávamos falando um pouco ali antes de entrar no ar, que já são 48 anos de história, né? Falar assim da Petrobras Sinfônica, a gente tem que primeiro lembrar o idealizador, né, que é o maestro Armando Prazeres, né? Foi também uma figura, assim como o professor Paulo Zizio, ele foi uma figura muito importante desses últimos 40 anos, 50 anos aqui do século XX no Rio de Janeiro, e ele teve esse trabalho com coro nos anos 70 na Petrobras que transforma-se em orquestra. Eu queria que você falasse um pouco dessa história para a gente, dessa transformação de coro em orquestra e nesse novo tempo que a orquestra vive hoje. Como é que
esse trabalho de gestão, né? Olha, Bernardo, sem dúvida a importância do maestro Armando Prazeres é fundamental, né? Porque um maestro que consegue fundar uma orquestra, né? A gente tem que ter um agradecimento para ele. Toda a posteridade precisa agradecer isso, porque não é uma tarefa fácil você fundar uma orquestra, né? Eu não sei, provavelmente ele não tinha ideia de que a orquestra que ele fundou iria se transformar numa das maiores orquestras do Brasil, das mais importantes, né? Ele começou, o maestro Armando Prazeres regia muito coral, né? Então ele regia coros pela cidade toda, em empresas, né? E ele regia alguns coros dentro da Petrobras. Isso mais ou menos há uns 50, quase 50 anos atrás. A orquestra começou, ele convidou alguns músicos, né, para fundar essa orquestra, em concertos natalinos, junto com esses coros, né? E a orquestra, aos poucos, foi se consolidando, né? Foi tendo um trabalho mais regular, né, ao longo dos anos, sempre não exatamente vinculado, mas sempre paralelamente com os coros da Petrobras, até que há 33 anos atrás a Petrobras começou a patrocinar a orquestra, né? Então nós temos hoje o patrocínio mais longevo de uma empresa a uma instituição cultural, né? Então começou com um patrocínio, né, pequeno e tal, foi ampliando. Hoje em dia a Orquestra Petrobras Sinfônica tem mais de 140 atividades anuais, né, entre concertos, entre atividades online, né? Nesse último ano, inclusive, que foi o ano da pandemia, nós precisamos descobrir outras formas de atuação, né, que não só a forma de concerto presencial. E durante a pandemia, nós fizemos várias ações online, né? Nós fizemos alguns concertos onde os músicos tocavam da sua casa, né? Não um concerto ao vivo, não uma live, né? A gente montava um repertório onde cada um tocava a sua parte. Depois disso era reunido por um técnico de som, um técnico de vídeo, e fazia aquele vídeo que o pessoal chama das janelinhas, né? Fizemos isso durante a pandemia. Também fizemos um concurso de caricaturas de Beethoven, né? Nós achamos uma boa oportunidade para apoiar outros artistas que não músicos, né? Então nós fizemos uma chamada pública pelas mídias sociais, né, para que os artistas plásticos, artistas visuais e caricaturistas fizessem a sua ilustração, a sua versão do que seria um Beethoven dos dias de hoje, né? Um Beethoven do século XXI. Tivemos mais de 4.000 trabalhos inscritos que chegaram até a gente, né? E a gente teve um alcance de mais de 400.000 pessoas que, mesmo sem escutar a música de Beethoven, tiveram contato com Beethoven. Então, nós ficamos muito satisfeitos com isso, né? Tivemos belos trabalhos que nós temos planos de expor agora, fazer uma exposição com todas essas artes de Beethoven, né? E porque a gente acredita, Bernardo, que nós não podemos parar, né? Enquanto a normalidade não volta, a nossa produção cultural, a nossa produção artística tem que continuar. Então, nós estamos achando sempre novas formas de atuar dentro da comunidade, né? Com propostas artísticas e musicais. Que interessante esse concurso de caricaturas, também para celebrar esses 250 anos de nascimento do Beethoven, que a gente comemora esse ano. Infelizmente, a pandemia não deixou que houvessem manifestações mais efusivas, mas genial ideia, né, de homenagear essa figura tão importante da história da música, né? Agora, me conta um pouco, há quantos anos os músicos realmente têm as rédeas dos destinos da orquestra?
quais são os desafios que isso implica, né? De ser músico, mas ao mesmo tempo também ser um pouco dono, né, do que se está fazendo, não é uma visão de um empregado padrão. Então, qual é a dor e a delícia de ser o que é dentro desse modelo de vocês, Ré? Sim, nós temos um modo de gestão muito específico, né? Que nós somos uma associação. Então, a orquestra não é uma orquestra, não é uma fundação mantida pelo governo, também não é uma orquestra privada, né? É uma associação de músicos, onde cada um é um, digamos, sócio, né? É um pouco dono da orquestra. E nós temos um estatuto que determina que de tantos em tantos anos tem novas eleições para os 3 comitês, né? E nós vamos nos revezando dentro da administração da orquestra, né? O que traz uma peculiaridade que a orquestra é tratada pelas pessoas que são as suas maiores interessadas, né? Que são os músicos. Nós temos um olhar um pouco mais... Bom, cada um de nós tem alguns anos, algumas décadas de experiências, né? Então a gente sabe mais ou menos propor coisas que realmente são práticas para o bom funcionamento de uma orquestra. Nós não somos a única do mundo, assim, né? A Filarmônica de Berlim, uma associação, a Filarmônica de Viena também, né? Aqui no Brasil que nós temos poucos modelos de associação, mas é um modelo muito enriquecedor, assim, eu acho que para nós que somos artistas, porque às vezes a gente toma um caminho só de fazer a parte musical, artística, e deixa a parte de gestão para algum empresário, para uma pessoa que não exatamente é músico, não exatamente é um artista, tem outras prerrogativas, né? Então, eu acho que é uma experiência muito enriquecedora para quem participou de algum desses conselhos. Eu hoje estou no conselho diretor, né? Estou no conselho diretor agora, sim, já vai ser o 5º ano, né? Tem algumas pessoas que são da diretoria artística, né? Então, esse conhecimento de como uma orquestra funciona, eu acho que é essencial para que a gente possa fundar, inclusive, novos grupos, né? Ajudar a que outros grupos se mantenham por todo o país, né? E esse regime acaba trazendo também possibilidades que nós temos que algumas orquestras não têm, né? Claro que tem seus ônus e bônus, né, Bernardo? Como você disse, né? Não é um sistema tão seguro no nosso caso, porque nós não somos, não temos carteira assinada, não é? Temos um patrocínio renovado anualmente, mas de qualquer forma parece estar funcionando muito bem. Assim, a gente gosta de, quando tem a oportunidade, de compartilhar um pouco das nossas experiências. Que maravilha! E você está no comitê diretor e foi premiado com essa pandemia, né? Antes da pandemia, o que é que você estava preparado para acontecer antes da pandemia e como é que foi o impacto assim dessa notícia do fechamento dos teatros? Foram as primeiras coisas assim fechadas, né? E vai ser agora a última coisa a abrir. Como é que foi esse momento? O que estava programado e o que teve que ser cortado? Olha, Bernardo, como você falou mesmo, eram os 250 anos de Beethoven, o nosso grande mote, né, de comemoração desse ano. No dia 14 de março, nós iríamos ter o primeiro concerto no Teatro Municipal, com o maestro Isaac Karabchevsky regendo a 5ª Sinfonia de Beethoven, entre outras obras. E no dia 13, na véspera, o governador e o prefeito assinaram as portarias fechando os teatros, né? E a partir daí começou esse processo de isolamento, né? Então foi uma certa ducha fria que a gente teve nas nossas comemorações de Beethoven,
que felizmente a gente não deixou, né? Agora, no mês de outubro, nós vamos fazer uma transmissão do Festival Beethoven, que vai ser feita na Sala Cecília Meirelles, claro que com um efetivo muito reduzido, né? Com muito menos músicos do que seria o normal, o tradicional, mas porque a gente está obedecendo esse rígido protocolo sanitário, que até é o motivo pelo qual você me convidou aqui, e nesse rígido protocolo, que tem vários procedimentos que deixam os músicos seguros, a técnica segura, todos os envolvidos, e o principal dele é que não tenha público, né? Nós não estamos preparados ainda para fazer um concerto com público, mas nós temos essa preparação que nós fomos adquirindo ao longo dos meses, com o apoio e a orientação da Fundação Oswaldo Cruz, né, para que nós possamos fazer essas transmissões online com o máximo de segurança e mantendo o máximo de qualidade que a gente possa, né? Claro, não é exatamente como você sentar no Teatro Municipal e assistir um concerto, ou sentar na Sala Cecília Meirelles e assistir um concerto, mas é uma experiência muito boa também, porque nós estamos trabalhando com excelentes profissionais, né? O Eduardo Monteiro é o responsável pela captação do som. O som ficou excelente no último festival que nós fizemos em julho, né? E outros profissionais também que nós estamos contratando para que leve o nível de qualidade que nós fazemos em loco para o final do fio, né? Que é o computador, a televisão da casa de cada um, né? Maravilha! Então, me diga uma coisa. Vocês começaram, antes de voltar dentro do rígido protocolo, a fazer transmissões online, material já pré-gravado. E eu te pergunto, essa programação online veio para ficar? É uma coisa que os conjuntos musicais e orquestras vão ter que se preocupar mesmo após a passagem dessa tormenta? Ou você acha que, acabando tudo, essa questão online vai perder um pouco de importância? E me fala como é que foi esse caminho. Não, estamos fazendo aqui online, mas vamos voltar presencialmente. Como é que se deu essa decisão de voltar presencialmente também? Uhum. Eu acredito, Bernardo, que esse know-how que as orquestras estão criando de transmitir, né, um espetáculo, é uma coisa que não deve ser abandonada, né? Porque realmente dá muito mais trabalho do que fazer um concerto tradicional, né? Para você ter ideia, o público também que não está acostumado à produção orquestral, quando nós vamos fazer um concerto num determinado teatro, nós temos um relacionamento com o teatro, não é? Tem que fazer a produção com aquela parte toda de montagem, iluminação, que geralmente é do próprio teatro, né? Catering, que é o que os músicos vão lanchar. Eram mais ou menos os 3 ou 4 fatores da produção de um concerto. Hoje em dia, a produção de uma transmissão, ela envolve muitas outras pessoas, outras equipes, né? Hoje, por exemplo, a gente tem que se preocupar com a equipe de transmissão, né, que vai fazer a transmissão para a internet, a equipe de som, né, que a parte de microfones, que antigamente não precisava ter esse cuidado, essa preocupação em captar o som, né? A equipe de vídeo, né? Nós nos preocupamos em que as pessoas assistam os músicos que estão tocando. Por exemplo, se tem um solo de flauta, o ideal é que o flautista esteja sendo filmado, né? Não esteja sendo filmado o contrabaixo. Temos agora, durante a pandemia, uma equipe médica que está nos acompanhando.
temos uma equipe de limpeza, porque nós estamos usando, por exemplo, acrílicos entre os sopros, né? Entre as cordas, nós temos usado máscaras de distanciamento, mas entre os sopros, eles não podem usar máscara para tocar o seu instrumento, né? Já foi tentado muitas vezes em vários lugares do mundo. Músicos fizeram o teste de como tocar uma flauta, um clarinete com máscara, e é virtualmente impossível, né? Então, a forma que nós achamos eles ficam realmente encapsulados, né, dentro entre um acrílico, não é, fechado em 2 ou 3 lados, sendo captado por um microfone, né? Então tem a limpeza desses acrílicos, tem a limpeza do material que as pessoas têm contato quando vêm da rua, ou seja, está bem mais complexo hoje fazer uma transmissão do que era antes fazer um concerto ao vivo, né? E você perguntou o que nos levou a sair dessa segunda fase, porque a primeira fase realmente foi, não só a nossa orquestra, como vários outros grupos, né? Fizemos algumas produções em casa. Então, nós gravamos algo em torno de 5 vídeos nesse formato de janelas, né, onde cada músico toca a sua parte na sua casa. Mas assim que a gente viu que tinha uma oportunidade e assim que as autoridades acenaram que agora o isolamento poderia ser flexibilizado, desde que sendo bem orientado e tendo boas propostas, né, de sanitárias, a gente pensou, bom, acho que agora está na hora da gente entrar na fase 2, que é a fase da transmissão, né? Então, a partir daí, a gente buscou o apoio da Fiocruz, entramos em contato com eles, os profissionais da Fiocruz foram muito solícitos em nos atender, fizemos um debate com eles, representantes dos músicos, e 4 médicos da Fiocruz, né, entre infectologistas, sanitaristas, e eles também toparam esse desafio, né, de fazer um protocolo a 4 mãos, né, ou nós, músicos, junto com eles, que são especialistas em doenças, né, de como a gente poderia fazer esse protocolo para que a gente tenha o máximo de segurança possível para que os músicos pudessem tocar. Porque, como a gente falou, né, Bernardo, antes de começar a transmissão, um dos grandes problemas que a gente tem, que os artistas têm, em geral, e também as instituições, é que a gente tem que equilibrar, a gente tem que dosar entre o medo que a gente tem da doença, da epidemia, com o medo de uma instituição cultural acabar, né? E é uma coisa que a gente vê acontecer no nosso país, independente de pandemia, né? Volta e meia, alguma orquestra no Brasil, ou algum coro, algum balé, algum grupo artístico, fica na corda bamba, né? Então, nesse momento, a gente pensou, não, a gente teria 2 caminhos. Um era sentar e esperar a normalidade voltar. E o outro era propor, né? Propor ações que sejam seguras, né? Mostrar para a sociedade que as nossas ações são responsáveis, são seguras, não somos agentes contaminantes, né? E graças a Deus foi um grande sucesso esse primeiro festival que nós fizemos em julho. Fomos a primeira orquestra brasileira a fazer um festival online, né, em época de pandemia. Logo depois veio a OSESP, que também está transmitindo, né? E a Orquestra de Ouro Preto também está transmitindo. As outras orquestras têm trabalhado com formatos menores, né? Com grupos de câmara, ou um quarteto, quinteto, sexteto, o que é muito louvável, né? É muito louvável, porque o importante é que a atividade artística cultural não pare, né?
E o que é interessante... Bernardo, eu acho que você está sem som. Voltou. É que vocês conseguiram... Voltou? Voltou, mas agora parece que você desligou de novo. Ele tá oscilando, né? Agora veio. Tá ótimo. Agora cortou de novo, Bernardo. Veio agora? Agora veio. Acho que é o mau agora? contato, né? Agora está bom. Tá ligado. Pois é, provavelmente algum erro do programa. E o mais interessante, é que vocês conseguiram construir um protocolo que abarca um conjunto grande de músicos, né? Que a gente não vê nas outras orquestras que estão fazendo transmissão, mas com um grupo menor. Eu imagino a dificuldade de levantar isso, né? E vocês estudaram outras orquestras, porque na Europa a situação ela melhorou antes da gente, né? Então algumas orquestras fizeram protocolos e tudo. Vocês chegaram a olhar algum modelo de orquestra, alguma coisa assim? Ou foi algo realmente construído do zero, em parceria com essa coisa incrível que é a Fiocruz, né? A gente é muito feliz no Rio de Janeiro, né? Apesar de tantos problemas, a gente ainda tem essas instituições aqui sediadas, né? Que é a Fiocruz, que pode dar todo esse suporte para a gente, né? Então, me conta um pouco dessa relação, se outros protocolos foram estudados, né, para construir o de vocês. Não, nós fizemos, estudamos vários modelos, né? Tomamos muito como base também o protocolo desenvolvido pelo Fórum Brasileiro de Orquestras, né? Que agora já mudou de nome, está um nome um pouco mais complexo agora, porque também incorporou os balés e coros, né, do Brasil todo. Mas esses profissionais encabeçados pelo Ripper, inclusive, que é o presidente da Sala Cecília Meirelles, né? O André Heller também, que era diretor artístico do Teatro Municipal, entre outros notáveis maestros e administradores de teatros aqui do Brasil, Nestrovsky, desenvolveram, começaram a formar esse grupo, né, esse fórum, e alguns desses músicos pesquisaram protocolos de várias orquestras do mundo, propuseram. Tivemos representantes também aqui da orquestra, o professor Cristiano Alves, clarinetista da nossa orquestra, também diretor artístico, presidente da direção artística, também participou do protocolo. E, baseado nesse protocolo, nós desenvolvemos um outro protocolo um pouco mais prático, porque o protocolo, quando foi feito, é um pouco a gente vê o que está acontecendo, o que as orquestras do mundo estão fazendo, tenta adaptar para cá, mas tem questões um pouco práticas, por exemplo, certo? E aí, como é que se desinfeta uma mochila que vem? Então, nisso, esses profissionais da Fiocruz, eles tiveram uma importância imensa, né? Porque eles disseram, não, então tá bom, o lisoforme, spray, né? Desculpa estar fazendo propaganda aqui, não estou recebendo nenhum merchandise da lisoforme, mas é interessante as pessoas saberem que é um produto que funciona muito bem, né? Para desinfectar as coisas que vêm da rua. Então, essas questões um pouco mais práticas da máscara que a gente usar, do distanciamento, a gente passou item a item com os profissionais da Fiocruz. Primeiro, a gente levou uma proposta para eles, né? Não, nós estamos pensando em fazer isso. Esse é o protocolo que a gente está pensando. Aí a gente discutiu item por item, né? Eles sugeriram outras coisas. E no final, a gente redigiu juntos um protocolo para que fosse usado dentro desse festival online que fizemos em julho, né?
Depois disso, a gente fez algumas adaptações para que esse protocolo possa ser usado constantemente cada vez que a gente precisa sair de casa, que está sendo o caso, inclusive, agora, de algumas atividades que estamos tendo em outubro, né? Que legal. Eu vou pedir, então, para a Luciana para compartilhar o protocolo, para que o público aí de casa possa ver e a gente comentar um pouco. E essa questão da testagem, vocês testaram o exame, e essa questão do grupo de risco, dos músicos mais idosos, como é que vocês trataram isso? Bom, o primeiro ponto sobre a testagem foi um ponto até que a orquestra, levantando com os músicos, nós achamos que seria um ponto essencial, né? Embora os profissionais da Fiocruz disseram que o mais importante para a gente, mais importante do que o teste, segundo eles, é o distanciamento, são as medidas de distanciamento, de desinfecção, de lavar a mão, né? Mas a gente queria dar esse plus a mais de segurança, não é? Então, nós consultamos com ele qual seria, nesse caso, o melhor teste a ser feito, né? Entre IgG, PCR, sorologia, e eles nos indicaram, nesse caso, que nós fizéssemos o PCR, que é um teste que detecta quem está positivo, né? Você detectando quem está positivo antes de começar a maratona de trabalho, porque hoje em dia, basicamente, a gente tem trabalhado dessa forma em maratona, né? Porque a ideia é que as pessoas saiam o mínimo possível de casa e, quando saem, aproveitem e façam o máximo de concertos possível, né? Então, a ideia é que, se alguém tiver um resultado positivo do Covid, não participe, né? Não faça parte do grupo. Então, dentro de 24 a 48 horas, geralmente você já tem o resultado de alguém que tem um teste positivo. Então, essa pessoa, teoricamente, é substituída, né, por outras pessoas. Então, a gente tem certeza que os profissionais que estão trabalhando dentro daquela transmissão, entre músicos, câmeras e sonorizadores, produção, aquelas pessoas não estão contaminadas com o Covid. Claro que isso, se você me perguntar, existe a chance de alguém ir na padaria, chegando em casa, for comprar pão e contaminar? Claro, pode haver essa chance, né? Por isso que é necessário, além do teste, outros cuidados, né? Então, tem dois pontos, inclusive, que não estão nesse protocolo que está escrito, por isso que eu estou falando. Um é o teste e o outro é o monitoramento de sintomas, né? Que também foi indicado por essa equipe médica contratada. Monitoramento de sintomas, hoje em dia existem aplicativos que você preenche diariamente. Assim, o aplicativo pergunta para você: você tem sentido febre? Você tem sentido dores? Coriza? Então, você preenche aquele questionário, manda para essa empresa que faz esse monitoramento, a empresa de saúde que faz e ao final de você preencher esse questionário, o programa diz: olha, você aparentemente não tem Covid. Ou ele diz: você aparentemente tem sintomas, procure um médico. Ou até diz: você tem sintomas, vá para o hospital agora, né? Então, o monitoramento é uma das partes muito importantes também que deve ser feito 14 dias antes e 14 dias após as atividades, né, da orquestra. Então, a gente acompanha, porque pode acontecer, como aconteceu com a orquestra lá em São Paulo, que eu realmente não sei quais são os protocolos que eles seguiram, né? Mas houve uma contaminação, alguém estava contaminado e parece que mais músicos se contaminaram.
Então, é muito importante ter realmente uma 10. estratégia, né? Um protocolo. Né? Sem dúvida. E todos têm esse aplicativo para fazer esse monitoramento, que é super importante, né? Agora Exatamente. vamos dar uma olhada, então, no protocolo. Ele começa com os cuidados pessoais, né? E você tem essa questão da máscara, né? E os instrumentos de sopro só retiram para atuar, né? Para tocar, né? Isso, E exatamente. essa máscara de tecido triplo, isso foi fornecido? Como é que é a máscara mais efetiva até para o dia a dia? Essa é a máscara indicada pela Anvisa, não é? E pela OMS. Né? Uhum. Então, nós fomos orientados por esses profissionais da Fiocruz que seria o ideal para a gente usar essa máscara de tecido tripla, né? Existe uma outra máscara também, que é a máscara dos profissionais de saúde, algumas são descartáveis, né? Que se compram em farmácias e algumas são simples, outras são triplas, também são indicadas também por eficiência, né? Também é uma máscara muito eficaz. Mas como tem essa questão também, que essas máscaras de profissionais de saúde podem fazer falta no mercado, a gente optou por fazer a máscara de tecido, né? Então a orquestra encomendou algumas máscaras, um jogo de 10 máscaras nos 3 dias de atividades que a gente teve, que foram um pouco longos até, né? Em horas. Então, e os profissionais, a equipe de saúde que estava lá nos orientava de 3 em 3 horas trocassem as máscaras, né? Por uma nova, porque se você suar, se a máscara ficar suada, ela perde um pouco da sua utilidade, né? É importante que ela esteja seca. E aí tem que parar tudo para as pessoas trocarem as máscaras. Como a gente esquece, o pessoal tinha uma equipe lá que avisava, gente, agora está na hora de trocar as máscaras, né? É isso que eu queria perguntar, como é que foi esse engajamento, como é que os músicos eles reagiram a essa série de novas etiquetas no trabalho, né? Olha, Bernardo, eu acho que o ponto mais importante que tem numa volta ao trabalho, inclusive dentro de uma orquestra, até porque nós somos muitos, né? Somos um pouco numerosas, é que as pessoas se sintam seguras nessa volta para o trabalho. Então, acho que o essencial é o diálogo que tem que haver entre a administração de uma orquestra e os músicos, né? Ou a administração de uma empresa e os funcionários, porque os músicos precisam ter plena confiança de que está sendo feito tudo que pode ser feito para que a sua saúde esteja mantida, né? Então, se alguém fica um pouco desconfiado, fica um pouco inseguro, diz, olha, não sei se determinado procedimento realmente é um procedimento seguro. Então já fica um pouco mais complicado. De qualquer forma, a nossa orquestra, quando fez essa convocação, esse convite aos músicos, né, nós também demos a prerrogativa de que eles não aceitassem, né, e pusessem substitutos. Então ninguém, na verdade, foi obrigado a voltar ao trabalho. Né? As pessoas que voltaram por convicção própria de que se sentiam seguras dentro desses procedimentos. Graças a Deus não tivemos nenhum caso, né, de contaminação nesse festival. Agora, eu acho que é também muito importante que seja aberto isso, né, quando uma orquestra propõe a volta e apresenta um protocolo para os seus colaboradores, para os seus músicos, que deixe aberta também a possibilidade de, caso a pessoa não se sinta segura, não voltar, né? Botar um substituto que se sinta seguro para fazer esses concertos. Né? Vou pedir para a Lu passar um pouco mais. Me conta um pouco sobre os instrumentos de cordas.
Você falou muito da importância do distanciamento. Como é que foi esse distanciamento? Eu vi que se adota também agora estantes individuais, porque as cordas costumam a compartilhar as estantes. Como é que foi essa experiência do distanciamento nos naipes de cordas? Né? Já que a questão da máscara para as cordas é tranquila, né? O distanciamento recomendado é 2 metros, idealmente, ou no máximo, no mínimo 1,5 metro, né? 1,5 metro de distância entre os músicos a 2 metros. Então, realmente, a gente fica um pouco longe do naipe. Os músicos têm que aprender a se escutar dessa nova forma, porque no início é um pouco difícil, no início dos ensaios, você está escutando seu instrumento, mas não está escutando o seu colega, que você escutava com muito mais facilidade. Então, você pode até tocar sozinho um pouco durante alguns minutos, mas logo você se ambienta, né? Começa a achar essa nova forma de tocar. Para os sopros foi um pouco mais complicado, porque nessa primeira audição que a gente fez, eles realmente estavam cercados por 3 lados, né? Só faltou o último lado, né? Mas estavam cercados na frente e lateralmente. Então é difícil deles se escutarem, né? De uma flauta escutar o oboé que está no seu lado, que também está num outro aquário, né? Mas o ouvido se adapta, né, Bernardo? Depois de um tempo, você dá um jeito de escutar, porque quem não tocou nunca em orquestras, talvez não saiba, mas tem uma peculiaridade do nosso trabalho, é que a gente tem que estar sempre tocando, ouvindo o que o colega está tocando, né? Senão não funciona, né? Então é uma prática, a gente está sempre de olho e de ouvido aberto para que o som case, né? E pelo distanciamento, pelos acrílicos, é um pouco difícil, mas a gente acaba se adaptando. O resultado foi bem elogiado pelas redes sociais. Que legal. Agora me conta essa coisa da higiene das mãos, né? Do álcool em gel. Teve que se interromper o ensaio para que fosse feito esse procedimento? Ou se fazia na entrada, no intervalo? Quantos intervalos foram feitos? Como é que foi essa dinâmica em relação a essa higienização das mãos? Na verdade, todos os músicos receberam, e a equipe recebeu antes do festival um tubinho de álcool em gel para levar no seu bolso, né? Além disso, tinha uns outros totens também de álcool em gel para a pessoa pisar e aí o álcool cai, né? E eu, particularmente, prefiro lavar a mão do que usar álcool. Então, sempre que eu posso, eu prefiro lavar. Porque você fica usando muito álcool em gel, quando você vê, tem 4, 5 camadas de álcool para tocar violino, é difícil, né? Mas fica um sebo. não é difícil, Bernardo. Não sei se você já experimentou. É duro. Mas na rua, assim, o álcool em gel é muito prático, né? Na verdade, você mexe em qualquer objeto que você não sabe a procedência e passa o álcool, né? Teoricamente, ele elimina qualquer vírus, qualquer bactéria, né? Então, é um aliado o álcool em gel. Na verdade, eu vou te dizer uma outra coisa. O álcool não precisa ser em gel, ele pode ser líquido também, né? O líquido deixa a mão menos melada. E funciona da mesma forma. Funciona da mesma forma. E os estojos? Você falou daquele produto em Isso, spray, né? Tá até escrito aqui agora nesse PDF aqui, não é? Lisoforme, né? É isso, o que nós estávamos... Perfeito. E isso passando no estojo não mancha, né? Não tem problema. Não mancha, exatamente. Tem outras substâncias também que funcionam, viu? Elas nos passaram, o pessoal passou uma lista de umas 3 ou 4 substâncias, né? Mas essa acabou sendo a mais prática de conseguir. Cloro funciona também? O cloro mancha a roupa, não é, Bernardo? Assim, mancha, não é verdade. Mas tem acho que é quadriforme. Eu posso até te passar essa lista depois. Acabou que a gente deixou aqui o protocolo mais prático, né? Sem dúvida. Agora é a grande
questão, Ré, de todos os protocolos, eu acho, a grande questão das orquestras que eu queria te perguntar é instrumentistas de sopro, né? Instrumentista de sopro. Tem essa questão do sóis, né, das partículas que são emitidas por esses instrumentistas quando tocam, né? E aí eu queria saber como é que foi feito para equalizar essa questão, como é que os músicos se portaram. Você falou dos acrílicos, né? E eu queria que você falasse um pouco mais disso, dessa experiência prática. Os sopros não podem tocar de máscara, então a gente desenvolveu essa alternativa de deixá-los entre os acrílicos, né? Uma distância maior, eles ficam com a distância maior entre eles do que os músicos de cordas, né? E além disso, ficam separados por uma parede de acrílico, né? Essa parede de acrílico tem que ser limpa também regularmente, né? Entre um intervalo e outro, para que não passe alguém ali e porventura, por desventura, se contamine com algum aerossol, né? Então, a alternativa que se tem hoje, que as orquestras têm usado no mundo todo, é realmente o distanciamento maior entre os sopros e o acrílico. Então, eles ficam com máscara o tempo todo, mas quando vão tocar os seus instrumentos, sentam ali e ficam um pouco isolados dentro daquele aquário de acrílico. Maravilha. E para instrumentos de percussão, teve alguma especificidade ou serviu a mesma coisa para as cordas, né? Só a mesma coisa para as cordas. Isso, é máscara e distanciamento, né? Agora me conte uma coisa, é uma coisa que acontece muito nas orquestras do Brasil, né? De ensaiar num local e tocar em outro. Uhum. Como é que foi essa dinâmica para adequar o protocolo para cada ambiente de trabalho? E também me fala um pouco sobre ar-condicionado. Se houve essa inspeção, como é que vocês se portaram em relação a essa questão da ventilação, do ar-condicionado do ambiente? Bom, vamos começar com o ar-condicionado, então. A questão do ar-condicionado, a gente conversou muito com o pessoal da Fiocruz a respeito disso, né? Eles nos disseram, inclusive, que o hospital que eles têm para tratar de Covid lá na Fiocruz, que foi construído recentemente, os ar-condicionados ficam ligados, né? É importante que as pessoas suem o mínimo possível, né? E o ar-condicionado ajuda. Então, o ideal seria que as portas e janelas estejam abertas nos ambientes de trabalho, né? Mas o ar-condicionado é um fator que pode ajudar no fator de resfriamento. Então, é uma equação que você tem que fazer, né? Que cada orquestra, cada empresa tem que fazer a respeito do uso ou não do ar-condicionado. É muito importante também, pelo que nos disseram, a exaustão, né? Quer dizer, o ar-condicionado, que o ar seja trocado, né? Que o ar esteja circulando. Nós estamos fazendo uma reforma, inclusive, agora na nossa sala de ensaio, para colocar um sistema de exaustão, porque como você sabe, os ar-condicionados splits, eles não circulam ar, né? Os ar-condicionados de janela, eles fazem o ar circular, eles tiram o ar de dentro, jogam para fora e vice-versa. Agora, o split não, ele é um gás que sai lá daquela parte que fica lá na rua, né? E joga para dentro, resfriando o ar. Mas o ar que fica transitando na sala é o mesmo. Então, nesse caso, é melhor que as portas estejam abertas ou que tenha um sistema de exaustão dentro dessa sala, né? Então, nós estamos fazendo uma reforma na nossa sala de ensaio exatamente para colocar esse sistema de exaustão, para que o ar seja trocado além do ar-condicionado, né? A conta da luz vai ficar um pouco maior, mas não tem muito jeito, né, Bernardo? Talvez também o ar-condicionado não gele tanto, né? Porque está entrando e saindo ar, mas
pelo menos ele ajuda a resfriar. A questão das salas de ensaio, nós temos dado sorte, até ultimamente, que nós sempre ensaiamos no local que nós vamos fazer a transmissão, né? Então, nós fizemos ensaios na Cidade das Artes e lá fizemos a transmissão. O Festival Beethoven, que nós vamos fazer agora na Sala Cecília Meirelles, os ensaios também vão ser na Cecília Meirelles. Então, isso nos ajuda a fazer o protocolo relativo àquela sala onde nós vamos usar, né? Porque realmente isso que você falou pode ser um problema, né? Você adapta para a sala de ensaio, depois passa para um teatro, é um pouco complicado. Sem dúvida. A gente está olhando um pouco mais do protocolo, mas vamos ver como é que foi esse protocolo na prática, porque você trouxe um vídeo, né? Então eu queria pedir para a Lu mostrar esse vídeo para a gente, né? Muito bem feito, inclusive, com imagens desse protocolo. E a sua equipe do Clube Mídia, excelente equipe de vídeo, fez esse protocolo e ajudou muito ao registro, né? A gente queria registrar esses cuidados todos que nós tomamos, né? E foi bom, deu uma boa ideia do que nós passamos. Quer dizer, desde o início, a nossa ideia, Bernardo, eu sempre dizia assim, olha, além de um show de música, a gente tem que dar um show de distanciamento, né? Tem que mostrar para a comunidade que nós realmente estamos tomando muitas precauções, né? Isso é a Cidade das Artes, Sem onde nós dúvida. fizemos o Festival Online em julho. Que legal. Uma orquestra traz a beleza e a harmonia. É uma época que a gente está precisando disso. Para a gente chegar aqui nesse festival online, a direção da orquestra se planejou com muita antecedência. Foi uma consulta complementar à Fundação Oswaldo Cruz. Eles estabeleceram um conjunto de passos segundo as regras das autoridades oficiais de saúde pública, garantindo o distanciamento físico, uso de máscaras. Profissionalmente, é fantástica essa experiência. É algo inovador e muito interessante, muito rico. Desde antes do início do festival, durante o festival e 14 dias após o término do festival, vai ser feito um monitoramento dos sintomas não só dos músicos, como da equipe técnica de produção e dos seus contactantes domiciliares. A gente está contando com a ajuda de um aplicativo de automonitoramento e com isso a gente consegue que garanta a saúde de todo o coletivo. A gente acabou envolvendo muito mais tempo nesses cuidados do que nos cuidados da produção do dia a dia, né? A gente teve que fazer uma montagem de uma área de refeição totalmente individualizado, com mesa e cadeira para cada pessoa, com distanciamento. A gente está com uma consultoria de uma equipe de saúde, né, que está nos acompanhando. A gente fez todo um protocolo. Quando chegam os músicos, tem que fazer a testagem de temperatura, né? A gente está fazendo essa testagem em 3 momentos ao longo do dia. Aí limpa o case do instrumento, entra na sala de ensaio ou vai para a sala de marim. Para esse festival nós fizemos um pré-planejamento, adotamos a distância de 2 metros entre cada músico, e para os músicos que não usariam máscaras, que são os músicos de sopro, nós pensamos em colocar os acrílicos para conter as gotículas emitidas durante o exercício de tocar o seu instrumento. Cada troca de músico dentro desse aquário de acrílico, a gente faz a limpeza dele. Com as novas medidas sanitárias, foi indicado que cada um deveria tocar individualmente. Isso me fez ter que rever todo o material para poder acondicionar viradas de página que fossem possíveis para que um músico só virasse, sem ter que parar de tocar para poder virar a página da partitura. A gente descobriu que a internet é uma forma também de atingir mais pessoas. Então, a gente acaba tendo que se adaptar a esse novo mundo. A presença do público é uma questão energética, de quando a gente acaba um concerto e acaba sabendo que 3.000 pessoas, 4.000 pessoas, 9.000 pessoas estavam online durante o concerto, né? Então talvez seja esse nosso alento, nossa recompensa.
Que legal. Que legal. Mas é um pouco melancólico, né? Porque a gente é músico de orquestra, a gente está acostumado com o intervalo, aquela aglomeração de pessoas, e cada um na sua mesa. É um pouco estranho, né? É um pouco estranho, né? Mas esse período todo está tão estranho, né, Bernardo? Porque distanciamento, se você vê seus amigos hoje em dia, você não pode dar um abraço, né? É um período muito estranho, mas até que isso passe, a gente acaba tendo que assimilar esses protocolos, né? Eu, pessoalmente, sou o primeiro a querer que essa epidemia seja logo resolvida, né? Nós superemos esse período tão difícil e não voltemos a uma vida normal, né? Não, sem dúvida. Acho que a saúde está em primeiro lugar, né? E é super importante. Aqui chegou um comentário da Jo Carvalho, que exercício para os músicos. De fato, é repensar tudo, né? E o vídeo está muito bom, ele mostra realmente tudo o que você falou ali na prática, né? Agora me conte uma coisa, Her, também teve uma outra experiência que vocês passaram, que foi olha a Luna, aí, nosso presidente, ótimos vídeos. Muito bem. Me fala uma coisa desse concerto no drive-in. Foi essa experiência nova com as pessoas nos seus carros. Como é que foi esse trabalho? Foi um pouco mais fácil para o seu ar livre ou também não, então, foi Bernardo, desafiador? Essa experiência do drive-in foi um convite que a gente teve da Cidade das Artes, que estava com um drive-in montado do lado de fora, passando filmes, né? Então, é um drive-in para 100 carros, né, onde as pessoas assistem o filme, ou, no nosso caso, o concerto de dentro dos seus carros, né? E quando elas, ao invés de elas aplaudirem no final, elas buzinam, fazem um buzinaço, né? Nós achamos mais adequado que nós não tocássemos do lado de fora. Então, nós tocamos do lado de dentro, assim como nós fizemos a transmissão, e foi passado um cabo que levava as imagens Ao invés de transmitir isso para a internet, para o YouTube, foi transmitido para o telão. Mas a orquestra ficou lá no lado de dentro da Cidade das Artes, não teve contato com o público que estava do lado de fora, dentro de seus carros. Apenas no final, o maestro Felipe Prazeres foi até lá em cima, lá da Cidade das Artes, deu tchau, falou no microfone com o público gostou muito, até para o público saber que era de verdade, né? Porque senão parece que era montagem. Não, a gente realmente estava lá dentro da cidade, tocando simultaneamente, tocando ao vivo, né? Porque poderia dar a impressão que era gravado. Então o Felipe, não, vamos lá, deixa eu lá dar um tchau. Então foi uma experiência muito boa, né? Mais uma forma, né, de atingir o público. Eu acho que nesse momento, Bernardo, o exercício que os artistas têm que ter no meio de toda essa questão que pode deprimir a gente, né, essa questão difícil que a gente está passando, que a humanidade toda está passando, o mundo todo, que nós não esperávamos, né? Ter que ficar isolados, temos que ficar confinados. A gente tem que, em primeiro lugar, não ser vencido pelo pessimismo, né? Não ser vencido pelo medo. Claro, tomar suas precauções, né? Seguir isso. Acho que ao longo desses meses as pessoas já estão mais informadas do que devem fazer, mas eu acho que a gente tem que ter um exercício de positividade para achar novas formas de fazer o que a gente sabe fazer, né? Eu fico muito chateado assim que um cantor de ópera, por exemplo, que eu adoro ópera, sou um cantor frustrado, tive aula de canto, mas é claro, a gente precisa se dedicar tanto ao canto quanto ao instrumento, e não é fácil, são muitos anos de dedicação, né? Mas eu fico muito chateado que os cantores de ópera ainda não acharam uma forma de poder atuar, né? Quer dizer, ainda é muito difícil, né? A gente não sabe ainda quando vai ver um coro cantar juntos novamente. Por enquanto, a USESP fez uma ópera do Ripper, inclusive fez uma encomenda do
para o Ripper de uma ópera onde tinha uma soprano, uma solista, não é? Nós vamos fazer agora um concerto para o Dia das Crianças, no dia 12 de outubro, que também conta com 2 cantores, que é o Marcelo Coutinho e a Juliana Franco, que são nossos grandes parceiros, que fizemos muitos projetos juntos, principalmente de musicais infantis, né? E eles vão fazer um concerto especial do Dia das Crianças. Também vão estar todos cercados de acrílicos, os 2 cantores, né? Não tem público, então vai ser um ambiente completamente seguro, assim. Mas eu acho que, nesse momento, a gente tem que achar a nossa criatividade e pensar como eu posso atuar. Como eu... Tudo bem, eu não posso sair de casa, eu não posso cantar no teatro, não posso tocar no teatro, não posso tocar no barzinho, não posso... Mas eu vou achar uma forma, o que é? Pela internet, então... vou perguntar para o meu filho como é que se usa a internet, né? Porque as crianças sabem usar melhor do que a gente, né? Qual é o equipamento básico que a gente pode usar para fazer uma filmagem? Eu posso filmar do celular, posso gravar do microfone aqui do computador, né? Eu acho que esse é o nosso maior desafio agora, Bernardo. Em primeiro lugar, nos mantermos positivos, sempre... Porque a arte é uma positividade, né? Eu acho que a beleza que a arte traz para o mundo é uma coisa altamente necessária. Quando a gente se volta só para as coisas negativas, se a gente ficar voltado só para os números de mortos, só para o que os noticiários passam, que você fica deprimido, entra em depressão, né? Então, qual é o nosso papel enquanto artista? É mostrar para as pessoas que a beleza existe, né? Que a harmonia existe, e para que as pessoas se sintam fortes para aguentar esse período difícil que está acontecendo. Então, para isso, eu acho que a arte nunca foi mais necessária do que anteriormente, né? Nessa hora que nós artistas temos que achar formas de atuar, claro, dentro de uma segurança, né? Ninguém quer pôr a sua própria vida em risco, nem de seus familiares e colegas, mas a gente tem que procurar achar essas formas. Não adianta a gente, pelo menos eu penso que não é muito positivo a gente ficar sentado esperando e lamentando, né? Acho que é uma hora que a gente tem um tempo livre, talvez mais do que antigamente, em procurar essas novas formas, né? Eu tenho certeza que muitos profissionais de saúde vão nos estar dispostos a nos orientar, assim como o pessoal da Fiocruz esteve, outros artistas também que tiveram experiências já em trabalhos por internet também, tenho certeza que, como nós estamos aqui, outros virão trazendo sugestões e mostrando cases de como conseguiram para fazer determinados concertos, determinados shows, né? Então, eu acho que é isso, Bernardo. A gente tem que aproveitar esse limão e fazer uma limonada, né? Sem dúvida, Ré. Eu acho que você disse no começo da nossa live e foi de uma forma muito, muito coerente, né, de que é muito importante que a gente mantenha essas instituições culturais vivas, né? E para isso essa militância se faz muito necessária, e agora também muito importante que você disse que a arte se faz muito necessária até para que a sociedade possa ver que um mundo com mais beleza é possível, né? Então eu queria te agradecer muito assim a sua participação, né? Essa explicação muito importante sobre esses protocolos de segurança, que eu tenho certeza vão ser modelos para diversos grupos orquestrais no Brasil, né? Queria também perguntar à Luciana se ela tem alguma questão, se ela tem alguma pergunta do público. Não, na verdade, eu tenho um comentário que é muito impressionante. A Luciana, porque ela disparou.
Eu só queria fazer um comentário que o quanto que é impressionante, né, essa forma tão profissional, né, tão séria que vocês fizeram esse protocolo, né, porque quando a gente lê ali no PDF, a gente tem uma ideia vaga, mas quando a gente vê o vídeo, né, da forma e materialidade, aquilo que está ali, é que a gente entende essa dinâmica, o quanto que é uma administração, né, uma engenhosidade que tem que ter ali para que a coisa funcione, né. Então, acho que foi bastante... Está disponível, né, no YouTube esse vídeo, né, para quem quiser assistir, né, reassistir, mandar para outras pessoas. Acho que é muito importante para a gente. Esse PDF que você mostrou para a gente, ele também está disponível ou é uma coisa mais interna de vocês? Está disponível, Luciana. Inclusive, agora há pouco, há alguns meses atrás, quando aconteceu aquele incidente da orquestra, numa orquestra de São Paulo, onde os músicos se contaminaram no ensaio, nós já pusemos à disposição a todas as orquestras do Brasil, que queiram, qualquer grupo, e também queremos botar à disposição aqui, Bernardo, talvez através de você, qualquer pessoa que queira alguma informação a mais ou protocolo. Eu gostaria de dizer, olha, vai no nosso site e baixa, mas ainda não está lá no site, mas a gente manda por e-mail esse claro. Protocolo e podemos... Estamos aqui à disposição para tirar dúvidas de quem precisar, né? Eu acho que é um momento de união. Isso vale para qualquer formação musical, não é só a questão das orquestras, né? E os grupos menores, mas também as bandas, né? Eu acho que tudo vai meio seguindo esse mesmo protocolo, né? Exatamente, Luciana. E também, claro, a gente investiu um pouco mais, né? Fizemos um investimento mais de contratação, de empresas de limpeza, de contratação de equipe médica, mas às vezes, conforme o caso do grupo, que tenha recursos mais limitados, o importante é que as pessoas estudem um pouco do que elas querem, tenham algum aconselhamento médico, porque eu estou falando tudo isso, mas eu não sou profissional de saúde, eu estou apenas relatando o caso que nós fizemos, né? Claro que seria o mais interessante que procure um profissional de saúde, que possa dar um acompanhamento, se possível, né? E o importante é que você tenha uma estratégia de voltar, né? O seu grupo vai tocar, vai se apresentar. Outro dia eu vi uma live, por exemplo, de um músico, de um sambista, e estava ótima, assim, e eles fizeram o protocolo deles, né, que é diferente do nosso, mas o importante é que se tem um acompanhamento, se eles estão se sentindo seguros, esse é o primordial, né? Então, não importa o quanto você tem para gastar para fazer esse procedimento, o que importa é que você pense um pouco, estude um pouco como vai ser essa estratégia dessa volta, e também para mostrar para a sociedade, né? Olha, nós estamos fazendo isso e isso, porque as pessoas ficam muito preocupadas, e nós também ficamos muito preocupados com a crítica da volta, né? Porque estava num período que qualquer coisa poderia virar um... Mas você tocou num ponto importante, né? Porque a gente vê o vídeo, uma estrutura altamente profissional, mas o ponto mais importante que você disse são os princípios, né? Os princípios daquela engrenagem. Então, às vezes, claro que nem todos os grupos, né, podem ter, né, esses profissionais todos tão próximos e tudo mais, mas se atender minimamente aos princípios dessa forma de proteção, né, eu acho que os resultados podem ser também tão positivos quanto, né? Certamente, Luciana. Certamente. Bom, está à disposição. Quem precisar, Bernardo, ou alguém pode mandar, a gente manda por e-mail o protocolo. Com certeza. Né? A gente pode botar lá no site do sindicato, dos músicos também, para o pessoal acessar. Né? Ótima ideia, ótima ideia. Eu passo para vocês podem pôr à disposição no site. Eu acho que é mais fácil ainda, né? Acho que vai ser muito útil, muito importante para outros grupos musicais também ter essa boa influência do que vocês construíram. A gente agradece muito.
Bernardo, porque eu acho que desculpa eu encerrando, eu acho que é um período agora que nós estamos, que todas as orquestras estão acompanhando, assim, e quando uma orquestra tem sucesso nessa volta, todas ficam contentes, assim, pensam, olha, ótimo. Se acontece um caso de uma orquestra se contaminar, todas ficam tristes, porque estamos todos interligados, né, dentro da opinião pública. Então, nós realmente queremos que todas as orquestras tenham sucesso na sua volta, que não tenhamos casos de contaminação, que todos os artistas possam achar formas de voltarem a se apresentar dentro de uma responsabilidade, onde não recebamos críticas da sociedade, da imprensa. Então, acho muito importante agora que a gente compartilhe esses exemplos de sucesso, o que funcionou, o que não funcionou, né? E que nós continuamos propondo, né? Vamos propor novas formas de atuação, porque o que não pode também é a gente abandonar a nossa profissão, né, Bernardo? Todos nós aqui, músicos que estão assistindo, passamos a vida toda nos dedicando à música, à arte. Não dá para abandonar, jogar tudo fora, né? Eu acho que é questão de achar um caminho para voltar a atuar. Isso aí, gente. A gente está, então, já finalizando. Bernardo, você quer fazer alguma palavra final? Só mais uma vez agradecer, né? Sempre agradecer ao RER, né? Por ter gentilmente aceitado o convite e está aí dando essa experiência, essa aula para a gente. Agradecer a você também, Lu, por colocar aí os vídeos e dar todo esse suporte, né? E também aos parceiros do sindicato, né? Para a gente conseguir construir esse webinar que está tão interessante, tem havido palestras muito bacanas e muito importantes. Eu agradeço muitíssimo também a vocês. Vou deixar vocês aqui nos bastidores enquanto eu faço uma propaganda final e também boto a vinhetinha aí para ver se eu consigo fazer direitinho agora, que no início eu me atrapalhei um pouquinho. Então, gente, Posso me despedir, Luciana? Só me despedir, claro. Queria agradecer ao Bernardo pelo convite, ao Sindimuse, e elogiar, cumprimentá-los pela iniciativa de fazer esse canal, né? São palestras interessantíssimas. E parabéns, eu acho que é isso. O sindicato também precisa se renovar e achar novas ferramentas, né, para levar conhecimento para os associados. Muito obrigado. Muito obrigado. Poder ter ajudado em alguma coisa. Com certeza, pode ter certeza disso. Então, vou botar aqui a propaganda, que na semana que vem a gente vai ter o Alexandre Negreiros, que ele volta, né? Ele esteve com a gente falando sobre direitos autorais. Semana que vem, ou melhor, na sexta-feira ele volta para falar sobre direitos conexos no mundo digital. E eu fecho, então, de novo, com a vinhetinha aqui do Oscar Lourenço Fernandes e a ficha de matrícula dele do Centro Musical do Rio de Janeiro, na década de 1930 e pouquinho, por aí vai. Vamos ver se agora dá certo.